A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 6 horas. Bom dia, o meu nome é Nadine Soares, este é o Jornal das 6 da manhã da Rádio Observador. O Irão continua sem líder supremo depois da morte de Ayatollah Khamenei, mas tudo indica que será o filho, o sucessor. Mojtaba Khamenei deve suceder o próprio pai, que morreu no passado fim de semana na sequência do conflito no país. A informação é avançada pelo New York Times, que cita fontes anónimas. O jornal norte-americano explica que os membros do Conselho de Liderança, responsável por escolher o próximo líder supremo, planeavam anunciar que Mojtaba seria o próximo líder esta quarta-feira, mas alguns membros já apresentam algumas reservas. Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é próximo da Guarda Revolucionária, que terá feito pressão para ser o filho do líder morto a ser o próximo na sucessão. A Arábia Saudita garante que vai adotar todas as medidas necessárias para se defender, é o que indica um comunicado citado pela Al Jazeera, uma informação que chega depois de uma vaga de ataques lançados pelo Irão. A Arábia Saudita, que garante que tudo vai fazer para proteger o território e os cidadãos. Também esta madrugada Israel voltou a atacar o sul de Beirute. Pelo menos 6 mortos e 8 feridos são dados do Ministério da Saúde libanês. A França vai enviar reforços militares para o Médio Oriente, um anúncio de Emmanuel Macron. O presidente francês indica que vai enviar o porta-aviões Charles de Gaulle, a respectiva escolta naval e ainda caças Rafale. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, face a esta guerra que se está a estender e ninguém sabe dizer quando acaba, a minha responsabilidade é agir para proteger o nosso país, garantir a segurança dos nossos compatriotas e defender o interesse da nação. Vamos reforçar a segurança das nossas bases militares na região. 2 delas sofreram danos materiais. Quero repetir aqui o meu apoio e a minha confiança em todas as nossas forças armadas. Vamos também reforçar a segurança das nossas embaixadas e dos nossos interesses nesses países. Ficarei particularmente vigilante nesses pontos. particulièrement vigilant sur ce point. O presidente francês, que adianta ainda que foram também destacados equipamentos de defesa antiaérea para o Chipre e uma fragata que já deve ter chegado à ilha Mediterrânea. Israel está a planear abrir o espaço aéreo esta noite para permitir voos de repatriamento de milhares de israelitas retidos no estrangeiro. É uma informação avançada pela agência EF. O aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, poderá receber entre 8 a 9 mil passageiros. Deve abrir o dia todo e de forma controlada. Vai ser permitida a entrada de um avião de passageiros por hora. O governo português pede aos portugueses no Médio Oriente paciência para aguardarem os voos comerciais para saírem da região. É um apelo deixado pelo secretário de Estado das Comunidades, Emílio Sousa. Alguns dos principais aeroportos, como é o caso de Doha ou de Abu Dhabi, ou estão muito condicionados. Alguns voos foram cancelados por causa da situação de guerra e de encerramento do espaço aéreo. Portanto, as pessoas neste momento têm que ter alguma paciência, porque também sabemos que estão a ser retomados voos, estão a ser desenvolvidas rotas alternativas. Poderá haver um atraso de 1, 2 ou 3 dias, mas são consequências de uma guerra que ninguém previa e por isso agora terão que aguardar. Sobre a possibilidade de repatriamento, o secretário de Estado das Comunidades diz que está a ser preparado para os turistas na região do Médio Oriente, sobretudo para quem está em Israel, mas avisa os encargos vão ser pagos pelos próprios repatriados. O PS vai exigir esclarecimentos detalhados ao Governo sobre o uso da base das Lajes pelos Estados Unidos já hoje no debate quinzenal. José Luís Carneiro exige total transparência ao Executivo de Luís Montenegro. O secretário-geral socialista considera que as 3 condições exigidas para a utilização da base precisam de ser monitorizadas pelo Parlamento e partilhadas com os cidadãos. É importante que essa informação seja da opinião pública, seja do conhecimento da opinião pública, na sua generalidade, e depois
que essas condições sejam monitorizadas por parte de quem tem o dever de monitorizar o cumprimento dessas mesmas condições. Há um dever do Governo, que é o dever de informar a Assembleia da República e de informar os portugueses, porque não compete ao líder da oposição a explicitar às portuguesas e aos portugueses o que é que foi objeto do diálogo com o Primeiro-Ministro e os termos em que se vai garantir o cumprimento do acordo da base das lajes para o uso militar da base das lajes, porque estamos a falar de uma base militar. Declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas à margem de uma reunião com militantes, em Braga. O debate quinzenal de hoje deve ficar marcado pelo conflito com o Irão. O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje pela primeira vez este ano, isto após uma derrota política nas presidenciais e uma sucessão de tempestades no país e ainda uma baixa no governo ao fim de 10 meses. A reunião do órgão máximo do PSD entre congressos está marcada para as 9 da noite no Centro de Congressos de Lisboa. Acontece também quando está em curso uma nova guerra no Médio Oriente e a poucos dias depois de eleições internas para os órgãos locais do partido. Falamos ainda das alterações à lei laboral. A Ministra do Trabalho diz que as negociações estão próximas do fim, só não fixa um prazo. As negociações entre o Governo e os parceiros sociais já duram há 7 meses. Hoje, a Comissão Permanente da Concertação Social voltou a reunir-se à saída da reunião plenária. Maria do Rosário Palma Ramalho afirma que já faltam mais para alcançar um entendimento. O desejo do Governo é que o acordo seja alcançado. Esse é o desejo do Governo, desde que está neste processo que já vai durando há 7 meses. Portanto, o Governo tem investido, muito neste acordo. Não podemos, como é óbvio, garantir o final, não conseguimos garantir, mas o Governo fez um grande processo de aproximação de posições e os parceiros também estão a fazer esse mesmo processo. Portanto, o Governo está confiante. A Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho, que se mostra com elevadas expectativas quanto a um eventual acordo em sede de concertação social. E quem optou por estabelecer um prazo são os patrões, apontam o final das negociações para daqui a 2 semanas, com ou sem acordo, ao que defende o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, e também o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes. Menos apressada mostra-se a UGT, o Secretário-Geral Mário Mourão sublinha o esforço de aproximação entre as partes, mas recusa-se a estipular prazos. Estão a decorrer reuniões ainda bilaterais e, portanto, está ainda a ser feito esse trabalho de negociação e de diálogo e, portanto, a UGT manifestou que continua disponível para o diálogo. Ainda há muita pedra a partir e, portanto, só poderá aferir-se de uma possibilidade de um acordo se todas as partes estiverem disponíveis a ceder. Não pode ser só uma das partes. O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, à saída da reunião plenária da Comissão Permanente da Concertação Social. Terminamos no desporto. O Sporting venceu em casa o Futebol Clube do Porto por 1-0. Foi o primeiro jogo das meias finais da Taça de Portugal de futebol. O gol dos Leões foi marcado por Luís Soares aos 62 minutos. No final da partida, o técnico do Sporting, Rui Borges, lamenta a atitude da equipa na primeira parte, mas diz que o jogo melhorou depois do intervalo. Foi uma primeira parte disputada, nem sempre bem jogada, entrou-se muito depois ali nessa parte de competitividade, duelos, faltas. Uma segunda parte onde melhorámos, entramos bem, melhorámos. O Porto tem um remate que é um remate ao poste. Nós também, antes desse lance, temos uma aproximação boa à baliza do Porto, ganhamos um canto. Acho que entramos bem, entramos melhor. Fomos controlando o jogo, um jogo disputado, como eu disse, mais posse, sem grandes oportunidades. Também 0 defesas para aquilo que era a nossa baliza, para o Rui. Por isso, num lance onde não acreditamos muito, conseguimos ganhar a grande penalidade e acabamos por vencer o jogo. É um jogo acima de tudo disputado e muito competitivo. Já o técnico do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, considera que a equipa jogou bem na primeira parte, mostra-se otimista para a próxima partida. Acho que fizemos um grande jogo, especialmente na primeira parte. Infelizmente, o resultado não é o que queríamos, mas é apenas a primeira metade desta batalha. Vamos jogar todas as nossas cartas do Dragão, então estamos prontos para a próxima partida.
Declarações de Francesco Farioli e Rui Borges no final do jogo, na casa do Sporting, no dia 22 de abril. Sporting Porto voltam a encontrar-se no Estádio do Dragão para a segunda mão desta meia-final da Taça de Portugal. Fica por aqui este jornal das 6 da manhã, mas deixe-se ficar já a seguir conferência de imprensa.